A história começa da forma que todo mundo conhece, na casa da Chapeuzinho, com sua mãe falando que tinha notícias ruins sobre sua avó. Ela estava doente e precisava que alguém levasse uma cesta de doces até ela. E Chapeuzinho fica surpresa e questiona como ela iria levar doces para sua avó, afinal já era super tarde. Mas sua mãe reforça que ela realmente estava muito mal e precisava dos doces. O que nem faz muito sentido, né? Afinal, que diferença um docinho vai fazer? Enfim, Chapeuzinho acaba cedendo ao drama da mãe. E ao sair de casa, sua mãe aconselha, e em nenhuma circunstância era para ela falar com estranhos. Logo depois de sair de casa, as coisas já começam a ficar estranhas. Chapeuzinho reclama da escuridão, mas por sorte ela tinha uma lanterna. Mas mesmo com uma lanterna, ela ainda sente o medo e o desconforto. Logo é mostrado Chapeuzinho sozinho no meio da escuridão. E para piorar, o silêncio da floresta é estranho. Não é um silêncio normal. É aquele silêncio que parece estar esperando alguma coisa. A situação piora quando Chapeuzinho se dá de cara com animais mortos, totalmente deformados e destroçados. E isso só fica mais estranho quando o seguinte acontece. He did it. You need to run. Get out of here as fast as you can. Go now. Aqui é reforçada a mensagem da mãe: não fale com estranhos. Enquanto percebemos que Chapeuzinho não está mais sozinha. Ela não sabia, mas tinha acabado de virar a caça. Logo, alguém se aproxima rapidamente, e se aproxima até demais. Hello, little girl. What are you doing at this forest at this time? Ao dar de cara com o lobo falando, o Chapeuzinho simplesmente trava, questionando quem era ele, e ele responde: I'm just a wolf. Where are you going, little girl? E algo que se percebe estranho é ele querer saber para onde ela está indo logo de cara. E a pobre garotinha com medo menciona o lobo conselho da mãe, o que torna tudo mais estranho. But you can trust me. I'm your new friend now. Tell me, where are you going, little girl? Mas o lobo não desiste tão fácil, e ainda continua forçando a garotinha a falar para onde ela estava indo. Tô indo pra casa da minha vovó, ela tá muito doente e precisa de mim. Mas, sem pensar muito, ela conta para onde estava indo, talvez por conta do desespero ou medo do que o lobo poderia fazer caso ela não falasse. Naquele momento, o lobo não pôde deixar de se mostrar malicioso e aproveitou a situação e acabou indo na frente. Logo, é cortado para a casa da avó. A avó ouve batidos na porta e se questiona quem poderia ser durante aquelas horas, mas acaba ficando tranquila, afinal, só podia ser sua neta. E ainda ouve uma voz do outro lado da porta. É sua neta, vovó. Então ela abre a porta sem preocupações, esperando que no outro lado sua neta estivesse esperando ela com uma cesta de doces. Mas ela acabou não tendo um fim agradável. Não vem aqui. Ele vai achar você. Voltando para Chapeuzinho, ela acaba ficando preocupada com a sua avó, mas fica ainda mais preocupada por ter perdido o lobo de vista. Mas o lobo não perdeu ela. Com isso, dá pra nitidamente ver o desespero dela, o medo dela crescendo, mas o lobo avisa ela. Não se apresse, garotinha. As coisas já aconteceram. Não há salvação pra ela. Ela corre, a respiração falha e ela finalmente chega na casa da sua avó. Ela se sente aliviada, com esperanças, pensando que poderia se esconder do lobo naquela casa, mas tem algo de estranho. Por que a porta está aberta? Ela entra na casa, mas tudo tá tão quieto e frio. Por que a casa da vovó tá tão escura? E cadê a vovó? Mas a sensação de esperança logo chega ao fim, pois no lado de fora, o lobo. E ela encontra sua avó, mas já era tarde demais. Chapeuzinho não consegue acreditar no que está vendo. Aquilo não podia ser verdade, mas tudo pode piorar. E assim como todas suas vítimas, ela deixa um recado. Você não pode escapar dele, mamãe. E ele vai te encontrar. E a próxima caça já havia sido marcada.
Bom, vamos analisar tudo isso. Para início de conversa, que mãe é essa? A mesma mãe que aconselha a filha a não falar com estranhos é a que manda ela atravessar uma floresta sombria, sozinha e no meio da noite. E detalhe, ela é só uma criança. É difícil não se perguntar se o verdadeiro perigo estava mesmo na floresta, ou dentro da casa dela. Talvez a mãe seja mais culpada do que parece, e você nem se deu conta disso. Será que ela não sabia o que esperava sua própria filha? Ou preferiu acreditar que tudo daria certo? Quem deveria proteger, falhou feio. Já o lobo se provou malicioso logo de início. Tenta ser gentil, buscando conhecer a garota, perguntando seu nome e o que ela fazia naquele lugar, naquela hora. Mas ele não pergunta apenas uma vez, mas sim duas. Ele insiste, forçando a conversa, colocando medo no Chapeuzinho desde já. E Chapeuzinho ainda tentando obedecer à mãe, acreditando que o não fale com estranhos seria o suficiente para salvá-la. Não por culpa dela, mas porque ninguém preparou ela de verdade. Afinal, olha a mãe que ela tem. E o lobo se prova mais sádico quando você percebe que ele estava apenas brincando com o Chapeuzinho, pois ela é uma criança e a qualquer momento ele poderia atacar. É como se ele também se alimentasse do medo. Primeiro, amedrontando a criança na floresta. Após isso, indo na casa da sua avó, fazendo toda a bagunça e ainda volta para a floresta, só para encontrar Chapeuzinho e colocar mais medo na pobre garotinha. No final, quando ela corre em direção à casa da avó, não é a esperança que move ela. É o puro desespero. Ela corre porque sabe que já perdeu. A casa que deveria ser o abrigo, a sua salvação, foi perdida. A porta aberta, a casa vazia, a ausência da avó, tudo já era. E o lobo não precisa mais se esconder. Ele aparece na janela para que ela veja, para que ela saiba que não há mais esperanças, que não tem para onde fugir. A última esperança de Chapeuzinho morre ali, junto com a avó. E é cruel como o vídeo deixa bem claro. Ela não é especial. Ela não vai sair dali com vida. Ela é só mais uma entre muitas vítimas.